Olá, boa noite. Estamos aqui juntos de novo na terça-feira para mais um encontro para falarmos de física quântica, falarmos do paradigma quântico, da sua aplicação prática em nossas vidas, de como podemos dar o salto quântico de consciência para uma vida muito melhor. E hoje nós vamos receber o Henrique Souza, que também já esteve aqui, também vai estar comigo no evento presencial em Volta Redonda, de 16 a 18 de junho. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que está presente na vida de todos nós, que é a questão do desapego e como as infinitas possibilidades podem nos ajudar e como elas se relacionam com essa questão do desapego. Então, é o paradigma quântico nos trazendo uma visão mais ampla, mais profunda dos fenômenos para que nós possamos transitar pela vida com mais leveza, com mais liberdade. E o Henrique já deve estar chegando aí, já mandei o convite para ele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Boa noite, Elaine. Vai chegando aí, pessoal. Luciana, querida. Gente, da onde vocês estão assistindo? Eu acho que não tinha ido. Sejam bem-vindos, pessoal que já tem a carteirinha da terça-feira. Oi, Henrique, tudo bom? Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Estava aqui Tudo dando jóia? as boas-vindas para o pessoal que já tem a turminha fixa da terça-feira, né? Que toda terça-feira está aqui. E aí, gente, cliquem aí no aviãozinho do direct, mande essa live para outras pessoas, convide outras pessoas para vir para esse bate-papo. A Luciana falando que está assistindo da Geórgia, Estados Unidos. Ai, que maravilha Olha que esse bacana. mundo online, né? A Ah, Luciana é muito super bacana. seguidora. E pena que ela não vai estar aqui para o evento presencial, porque aí vir dos Estados Unidos é um pouquinho mais complicado. Tá longe. Mas para Muito boa quem está noite, no querida. Brasil, tá facinho, gente. Venham, né, Henrique? O Tá fácil para hotel, chegar. o hotel deu um super desconto pro pessoal se hospedar. Pega um voo para o Rio de Janeiro, Volta Redonda é pertinho. A gente vai mandar um transfer, pegar o pessoal no aeroporto. A Elaine está perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Uma amiga está no trabalho, mas gostaria de assistir depois. Sim, a live ela fica sempre gravada, fica no meu feed, no feed do convidado também. E depois vai também para o canal do YouTube, que tem o pessoal que gosta do YouTube, que não gosta do Instagram. Então não tem problema, pode assistir lá no YouTube também. Dá para atender a todos, né? É isso aí, a gente se esforça, né? Damos um jeitinho, né? Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite aqui para todos. Boa noite, Eliane. Boa noite a todos que estão assistindo aqui ao vivo e a gravação também. É um prazer imenso estar aqui compartilhando essa tela com você, mais uma vez nesse bate-papo, né? Fica aí o convite para as pessoas também, né, Eliane, que nós já temos bastante material gravado, né? Já temos alguns encontros com alguns outros assuntos também bem interessantes que acabam se complementando, né? São É, assuntos diferentes, mas no final, né, tudo se complementa. Então, depois, quem quiser dar uma conferida lá, né? Tá salvo no canal da Eliane, algumas tá salvo no meu canal também, eu subi algumas, tem no Instagram, então tem para todo é lado. isso aí. Quem quiser pegar o YouTube lá, fazer uma maratona, né? E emendando uma live na outra, nossa, uma beleza, né? Vale muito a Exatamente. pena, né, Henrique? E o Henrique, Bom, para quem ainda não conhece, é terapeuta HQI, que é homeostase quântica informacional, que é uma técnica que eu tive a felicidade de conhecer o Sérgio Secato, que foi o criador da técnica. Isso já há bastante tempo atrás, quando eu morava lá em Curitiba, eu tive a alegria de conhecer o Sérgio, uma pessoa espetacular.
E essa técnica é muito eficaz, né? Eu, pelo menos, usei algumas vezes na minha vida e os resultados foram sempre excelentes. E eu acho que todo mundo já conhece, mas como sempre tem alguém chegando, né? Sempre tem alguém novo. Os seguidores do Henrique talvez ainda não me conheçam. Eu sou mestre em física quântica pela Federal do Paraná e virei a minha direção, saí do meio acadêmico tradicional para trabalhar com a física quântica, nesse link com a espiritualidade, trazendo a física quântica para o público leigo, porque eu vejo que é um tema de extrema importância, altamente transformador, traz um novo paradigma, uma outra compreensão do universo, e eu achei que todo mundo tinha que saber física quântica. Compartilhamos mais ou menos do mesmo mito arquetípico, né, dessa jornada, né? Eu também comecei com essa busca, né? Então eu vinha de uma área totalmente diferente, né, da área que eu venho desempenhando esse trabalho hoje. E a física quântica foi o meu primeiro despertar, né? Então quando eu descobri a física quântica foi realmente até o tema da live que eu fiz com o Mário Jorge, né, na semana passada, que foi realmente um despertar, né? Descortinou muita coisa para mim, né? Eu sempre fui muito questionador, sempre quis saber o porquê de tudo, apesar de ser muito cético na época, né? Mas eu não me contentava com certas respostas e eu ia sempre buscando e não me saciava com as respostas que eu encontrava, né? E a física quântica foi quem me trouxe essas respostas, né? E aí uma coisa puxa a outra até que eu conheci a HQI e tive um salto de mudança em todas as áreas da minha vida. E aquilo eu não consegui ficar quieto com aquilo, né? Falei assim, poxa, o mundo do jeito que está, tantas pessoas passando por tantos desequilíbrios e tanta coisa, e esse potencial está dentro de cada um, né? São esses bloqueios internos dessas questões que a gente vai vivenciando ao desenvolver da nossa vida, né? Nos episódios que nós vamos passando, vivenciando, acumulando muita coisa negativa na nossa consciência. E a HQI trazia essa proposta, né? Que tem embasamento da física quântica e é uma técnica que permite à própria pessoa conseguir transformar essa realidade, né? Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo os meus esforços aí para poder hoje estar aqui um divulgador e levando esse legado aí do professor Sérgio para as outras pessoas, para que elas cada vez mais consigam adquirir essa autossuficiência e de forma consciente, né? Então, esse é o foco, né, do nosso trabalho, que tem uma sintonia muito grande, né, com o seu trabalho, Eliane, doutor de Piazzi, o Mário Jorge e várias outras pessoas que vêm desenvolvendo, cada um na sua área, esse trabalho de levar essas informações para as pessoas, né? E com um grande prazer, uma grande honra, né? Que eu me sinto honrado de estar aqui hoje compartilhando um pouco aí dessas informações aí. Que bacana. Então, aproveitando já o que você falou, a questão das escolhas, né? Daí já é crucial para as infinitas possibilidades, porque nós só vamos acessar as infinitas possibilidades se nós tivermos o real poder de escolha, né? Senão a gente vai ficar só naquelas mesmas possibilidades condicionadas mas o problema é que isso às vezes nos ilude e nós temos a sensação de que estamos escolhendo, quando na verdade é uma falsa escolha. Como um dia na minha turma, lá em Curitiba, na turma presencial, uma médica até, ela falou, é o famoso dedo podre. É muito engraçado, porque ela era lá de Mato Grosso do Sul e ela estava fazendo um curso lá em Curitiba. Ela falou, é aquelas mulheres assim, verdadeiro dedo podre, que falam, nossa, eu só aponto para porcaria, eu só escolho porcaria. Então, sempre sai de um péssimo relacionamento para outro pior ainda, para outro pior ainda. Né? Então, nós temos uma sensação de que estamos escolhendo, mas, na verdade, nós estamos seguindo padrões inconscientes que eles, sim, estão escolhendo por nós. Exatamente. Então, a primeira coisa que nós precisamos tomar consciência é isso, né, Henrique? Porque a gente fala muito das infinitas possibilidades dentro da teoria quântica e, às vezes, a pessoa, né, vai falar mas se eu sou o co-criador da minha vida, por que a minha vida só tem coisa que eu não quero? Né? Porque nós somos co-criadores
em vários âmbitos da consciência. Não é nesse âmbito raso que a gente pensa e raciocina. Nós estamos co-criando no nível inconsciente, no nível... vários níveis muito mais profundos da consciência. Mas esse também que pensa, que raciocina, também cocria. Mas não adianta ele querer cocriar uma coisa se o inconsciente está cocriando outra, né? Exatamente. E o inconsciente tem uma força maior desculpe a má notícia, mas o inconsciente ele vai ter um poder muito mais alto, né, no momento das decisões, que dentro da espiritualidade vai linkar com o que nós chamamos de estrutura kármica, que esse é o karma, né? Então a pessoa fala, mas é o meu karma, né? Porque eu saio de um relacionamento ruim para outro ruim. Esse é o meu karma, né? Mas nós podemos dar o calote no karma, não precisamos pagar o karma. Essa é a boa notícia da noite. Mas para dar o calote no karma não é fácil. É possível, mas não é fácil. Né? Exige um pouquinho de esforço, um pouquinho de desafio, de sair da zona de conforto, de se arriscar, né? de se conectar a essa essência maior que nós somos de verdade, para termos coragem de quebrar o ego, porque o ego só gosta do que é velho. Se nós nos identificamos demasiadamente com o ego, nós vamos ficar repetindo o padrão. Mas, por outro lado, quando a gente pensa em sair do ego, dá um desespero, né, Henrique? Mas se eu sair do meu ego, quem sou eu, né? Você é essa consciência livre, ampla, natureza de Buda, reino de Deus que está dentro de nós. Aí cada um vai chamar de acordo com a sua crença. Mas é preciso experienciar isso um pouco, né? E como que o HQI entra nessa história toda? Boa pergunta, né? Você tocou em vários assuntos aí que eu aprecio bastante, né? Inclusive, alguns deles nós vamos abordar com bastante profundidade lá no nosso workshop, né? Que é sobre escolhas, destino, livre-arbítrio, né? Por que eu quero uma coisa e não consigo, e como que a HQI entra nisso tudo, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto muito interessante que eu gosto sempre de abordar é uma visão sobre o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio existe, não existe, né? Na minha humilde opinião, ele existe sim. Só que pouquíssimas pessoas estão fazendo uso desse livre-arbítrio, né? Por quê? O livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas, que cada um de nós temos essa habilidade, essa capacidade de fazer escolhas. Acontece que as nossas escolhas, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer na nossa vida, vai passar por dois mecanismos internos que nós temos, que é razão e emoção. Na razão é onde que ficam armazenados os nossos padrões mentais, que são as crenças que nós acreditamos, independente se é uma verdade absoluta ou não, mas se a pessoa acredita nisso, isso vai fazer parte do sistema de crenças dela, né? As hereditariedades, os pensamentos, os condicionamentos. E nos padrões emocionais é onde que ficam armazenadas as emoções, sensações e sentimentos que ela foi recebendo, vivenciando, experienciando ao longo da vida. Como se fosse dois HDs de memória que nós temos na nossa consciência. A somatória de tudo isso aí vai influenciar na nossa capacidade de escolhas. Vamos agir pela razão ou pela emoção. Se nós temos uma programação básica e estamos limitados somente a X possibilidades de programações que nós temos, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo, ela vai fazer as escolhas dela sempre embasada nesse medo, ou na crença que é difícil, de que homem não presta, depois ela acredita que tem dedo podre, né? Pelas experiências do relacionamento que ela teve. Então, das infinitas possibilidades que existem no universo, as infinitas possibilidades estão aí. Só que ela vai ter X capacidades ali de escolha de acordo com esses padrões que ela tem dentro dela. Então, o livre-arbítrio dela fica restrito daqui até aqui, limitado por essas experiências que ela armazenou. Então, o livre-arbítrio existe, mas está limitado daqui até aqui. Conforme nós vamos fazendo essa limpeza interna, compreendendo os mecanismos do universo, como que funciona,
o que está por trás da natureza das nossas escolhas, que aí é o outro assunto que eu aprecio, é onde eu venho buscando trazer, né, esses assuntos, esses bate-papos nas lives, tanto com convidados, quanto nas lives que eu venho desenvolvendo no meu perfil também. É justamente para entendermos esses mecanismos internos e como, na prática, colocar em prática para aumentarmos essa nossa capacidade de escolhas. E a HQI é uma ferramenta para isso. A HQI vai ser uma técnica, uma ferramenta que vai permitir à própria pessoa fazer uma limpeza, né, eliminar no nível da consciência dela essas informações. Então, essas crenças limitantes, os sentimentos envolvidos dos traumas, das situações que ela vivenciou, que vai influenciar nessa capacidade de escolha dela. A partir do momento que ela faz essa limpeza, ela começa a abrir um leque de possibilidades. E ela pode enxergar possibilidades que ela não via antes, embasada numa carência, numa rejeição, num medo, numa raiva, numa busca de aprovação, numa dependência. E em outros sentimentos que, inclusive, é o que geram essa dificuldade do desapego, que é o nosso tema de hoje. Então, a gente entende, né, principalmente quando começamos a estudar física quântica, a espiritualidade, o budismo, o taoísmo, traz muito essa questão do soltar, né, de confiar no fluxo divino. Então, muitas pessoas entendem com a razão, mas não conseguem colocar em prática. Por quê? Porque aí entra que ela entendeu com a razão, com os padrões mentais. E a dificuldade em pôr na prática é aonde que entra na jogada o emocional. Então, por que uma pessoa não consegue desapegar, soltar? Ou ela já tem um apego emocional envolvido, ou ela já pode ter uma necessidade de controlar, ela pode ter um medo de fracasso, de resultado, a dependência desse resultado, as experiências que deram errado lá atrás, que faz com que ela agora desenvolva um medo e uma necessidade de controlar. Então, das infinitas possibilidades que estão disponíveis, ela está limitada naquele controle que ela está exercendo em determinada situação. E isso embasado, então, nas crenças, nesses condicionamentos e esses sentimentos que vão envolvendo tudo isso e dificultando a pessoa colocar tudo isso na prática. E esse caminho é muito misterioso, né? A Irene comentou aqui que ela escolhe dar calote no karma. Parabéns, Irene, ótima escolha. É isso mesmo. Mas que às vezes ela se sente uma fraude porque ela já faz tanta coisa e não sente ainda que o salto quântico aconteceu. Irene, é assim mesmo, né, Henrique? A gente vai praticando, vai meditando e parece que a coisa não está andando, mas de repente cai aquela última gotinha que faltava e pronto, né? A coisa acontece. E aí é muito interessante, porque às vezes a pessoa... Às vezes por exemplo, eu fiz 7 anos de terapia analítica e aí depois eu comecei a meditar e aí eu tive uma mudança assim muito rápida. Aí às vezes você pensa assim, poxa, fiz 7 anos de terapia, não adiantou nada. Eu comecei a meditar, em um mês já tinha mudado um monte de coisa. Mas é porque as coisas vão se somando, não é aquilo só também, né? Se talvez você chegue para meditar e nunca tenha feito nada antes, você não vai ter um resultado tão rápido. Então, tudo é uma sequência, tudo vai acrescentando. E tem que ter paciência. Mesma forma que os nossos... Sim. Da mesma forma que os nossos problemas não nascem do dia para a noite, né? Eles vão sendo construídos ao longo da nossa experiência de vida, essa solução também ela precisa ser construída, né? Na verdade, desconstruída, né? Que a gente vai desconstruir esses bloqueios, essas camadas, porque a solução já está ali. Né? Nós já nascemos com essa autossuficiência. Com a medida que nós vamos desenvolvendo a nossa experiência, aí que vai um trauma aqui, outro ali, uma crença aqui, um outro padrãozinho aqui, outro ali, e vai construindo um problema. E na nossa sociedade tradicional, nós não aprendemos tudo isso. A gente não tem na escola ali, para começar, quando a gente nasce, a gente já não tem um manual, né? Eu sempre brinco nas lives, né? Quando você compra qualquer aparelho sofisticado, você recebe um manual, né? E quando a gente nasce, a gente chega aqui nesse universo, o médico fala assim, mamãe, tá aqui seu bebê, tá? Ele tem um padrão mental, cuidado com o que você fala com ele até os 7 anos, tá? Ele tem um padrão emocional. A gente não aprende isso, vai aprendendo por tentativa e erro, isso quando aprende. Né? Graças a Deus a gente está numa época maravilhosa agora, onde nós temos essa interação, como essa live, como várias outras, várias pessoas fazendo um trabalho bacana que tem esse alcance. Mas há alguns anos para trás,
nós não tínhamos isso. E ainda tinha o paradigma clássico, né, que tinha uma visão totalmente materialista, Tinha não, e nós ainda tínhamos tem, né? também, ainda Infelizmente. tem ainda, né? Ainda Está começando a caminhar, né, agora. é. Então, mas esse paradigma predominante, essa questão de que terapia é coisa para doida, só doido É. precisa de terapia. Gente, terapia é algo essencial, porque Eu está lidando fico com os muito nossos feliz de mecanismos ver internos. hoje que a terapia ela faz parte do protocolo de tratamento da depressão. Se você for consultar com um psiquiatra hoje, ele vai exigir que você faça terapia, pelo menos todos que eu conheço. É coisa que há um Uhum. tempo atrás não acontecia, né? Então, a gente vê que realmente, devagarzinho, as coisas vão mudando. E essa questão do cartesianismo que você trouxe é muito importante, porque é isso que nós estávamos falando, né? Dessas várias gotinhas que vão se acumulando até que o copo se enche, né? E o salto quântico acontece. É importante liberar essa visão cartesiana das coisas separadas, porque nós temos que nos olhar de modo integrativo, espiritual, emocional, físico, só assim que o salto quântico vai acontecer. Né? Você tem que olhar isso tudo junto. Não adianta você fazer terapia e não trabalhar a tua espiritualidade, né? A tua conexão consigo próprio, a tua visão mais ampla de gerar compaixão por todos os seres, entender, né, que num nível essencial todos somos um. O outro é uma versão de mim mesmo num outro contexto. Então, se você fizer a terapia, mas não desenvolver o teu espiritual, a coisa também não vai. Se você cuidar do físico, mas não cuidar do emocional, também não vai. Então, tem que jogar fora essa ideia do cartesianismo, de que uma coisa é separada da outra, e olhar o ser, né, de um modo realmente holístico. A Cileia comentou aqui, creio que é um somatório de vários conhecimentos, acertos e erros. Exatamente. E a coisa vai indo. Foi assim comigo, foi com o Henrique, é com todo mundo. Não tem quem seja diferente, né, Henrique? Exatamente. Um outro ponto também que eu acho legal a gente, né, falar, principalmente para quem está iniciando nesses assuntos, né? Porque quando a gente começa a entender física quântica, física clássica, a diferença que uma coisa tem para outra, se é para coisa de laboratório, o que isso tem a ver com a minha vida, né? Isso implicaria em uma mudança totalmente de mundo, né? Inclusive, na semana que vem, vou até fazer uma live sobre sombras coletivas, na segunda-feira, que eu vou abordar um pouquinho dessa questão dessa visão coletiva, né? Na ótica aí das personalidades, mas vai englobar um pouquinho nesse assunto. Porque a visão clássica, ela traz essa ideia de separação, que é o que gera disputa, é o que gera todos os conflitos que nós temos hoje, guerra, briga, desrespeito, desunião, essa achar que está na vantagem, né? Então tudo isso é parte do paradigma clássico que traz essa ideia de separação, né? Deus está lá e eu estou aqui, ele está ali anotando um caderninho se eu estou fazendo coisa boa, se eu estou fazendo coisa ruim, fulano me xingou, então tem direito de xingar ela também, aí eu sou mais forte, então eu posso bater no outro, aí eu sou mais fraquinho, então eu tenho que ter medo do outro me bater, e o que eu fizer não vai gerar consequência nenhuma, eu posso desmatar, eu posso matar, eu posso fazer uma guerra, e isso não vai acontecer, não ter consequência nenhuma. O problema é dele para lá e eu estou bem no meu aqui. E isso é uma visão de paradigma clássico. A física quântica traz uma ideia, por isso que ela é difícil de ser engolida, né? Porque ela tem muitas outras questões que quando a pessoa vai refletindo, ela vai ter que chegar num ponto que ela vai ter que dar um salto de consciência, né? Porque ela começa a entender certas questões, mas ela vai entender uma real compreensão, diferente de seguir uma doutrina imposta, né? Que foi o que segurou a humanidade por muitos anos, porque não tinha uma linguagem diferente para falar. Então aqui não é mérito de uma visão de mundo ser melhor do que a outra passada. Não. Cada uma foi importante para o seu momento. Imagina Jesus Cristo falar lá naquela época lá sobre física quântica, ninguém ia entender nada. Tinha que falar de forma metafórica, né? Antes dele ia ter que falar uma forma com mandamentos, né? Olha, não faz isso, pronto, acabou. É igual você educar uma criança, ela não tem uma capacidade de abstração ali, de entender certos conceitos de adulto.
Então é melhor ela entender o que o adulto falou, pronto, acabou. Ele falou assim, ó, não põe a mão aí que você vai queimar, né? Não enfia o dedo na tomada que você vai tomar um choque. Então, se ela não tem entendimento de eletricidade, ou não tem capacidade de avaliar uma experiência que ela teve de vida, ela está começando a idade dela ali, é mais fácil ela seguir aquela ordem. Ó, meu pai falou para mim não mexer ali, então eu não vou mexer. A partir do momento que ela vai crescendo, vai tendo experiência de vida, já enfiou o dedo, já tomou um choque, já viu como é que é, agora já começa a entender, ou ela já começou a fazer um curso de eletrônica, ela já sabe que ali passa uma corrente, que os elétrons do dedo dela vai saltar e vai machucar. Ela já não precisa de ninguém mandar, ela já entende o que vai acontecer com ela se ela pôr o dedo ali. E a nossa humanidade, em determinado momento, ela era um bebê. Então tinha que ter um mandamento ali, ó, então você não mata ninguém, viu? Não pode matar ninguém. Ó, não pode roubar. Então, pronto, acabou. Depois passamos por uma época que tinha uma linguagem metafórica. Já não era uma ordem, mas era um ensinamento de vários mestres. Trazendo exemplo de Jesus Cristo, que é da nossa cultura judaico-cristã aqui, mas tem várias outras, né? A oriental também. Tem vários conhecimentos que têm essa sintonia com essa linguagem, com esses ensinamentos que são todos maravilhosos. E hoje a física quântica, ela te traz isso com um entendimento, né? Então, quando você entende que o outro é uma parte de você, por lógica, né, até já aí não passa nem ser uma coisa bonita, já passa um ato de inteligência. Porque se você sabe que vai fazer algo contra o outro, isso vai afetar você, e não como um castigo cósmico, um castigo divino. Né? Você entende que você faz parte de um sistema maior, você não vai fazer nada. Se você está dentro da sua casa, você sabe que você não vai pôr fogo ali, que você vai queimar também, vai pegar fogo. E da mesma forma que estamos dentro de um ambiente de casa, nós estamos inseridos em um ambiente maior. Então, por isso que a física quântica, esse novo paradigma, esse entendimento, traz uma compreensão que, colocada em prática e entendida, mudaria todos os problemas que nós temos no mundo hoje, de conflitos, de guerra, de fome, de competição, de A humilhação. espiritualidade ela acabou surgindo de modo natural dentro da própria linguagem científica. Que coisa bacana isso, né? A física Exatamente. quântica hoje ela se tornou a linguagem do século XXI para falar da própria espiritualidade. Então, é um momento muito rico, muito generoso, muito abundante que nós estamos vivendo. Da mesma forma que os desafios cresceram muito, as portas se abriram muito também. Então, são como dois vetores. Vai para um lado, mas também vai para o outro. Então, nós temos que aproveitar o momento atual, né? Porque a gente cai muito numa coisa melancólica de antigamente que era bom e não sei o quê. Mas hoje em dia tem muita coisa boa também, tem muita coisa ruim. Mas tem essa abertura que antigamente também não tinha. Quando a gente estava lá nos anos 80, nos anos 90, tudo era tão bom, as crianças brincavam na rua e não sei o que, era tudo lindo, maravilhoso. Mas era tudo muito mais fechado, como o Henrique falou. Não, achava-se que terapia era besteira, achava-se, de um modo geral, que esse mundo sutil era misticismo. Então, era tudo muito bom, mas também era tudo muito trancado. E a gente não tinha muita oportunidade. Hoje, o mundo, nessa época, nós tínhamos um mundo ao qual nós tínhamos que nos enquadrar. Hoje não tem nem sentido pensar nisso, porque o mundo está derretendo. Não tem mais um mundo para a gente se enquadrar. Existe um mundo para nós co-criarmos. Então, veja que perspectiva maravilhosa do século XXI. Então, depende de cada um de nós. Como que nós vamos aproveitar esse momento, né? E está tudo muito disponível. O conhecimento está disponível, o acesso a essas informações que hoje está disponível de forma gratuita, né? A Eliane, quantos cursos você disponibiliza gratuitamente aí, que dá esse salto de expansão, né? Quantos outros profissionais têm vários trabalhos maravilhosos aí de forma gratuita. A HQI, quem quiser conhecer a técnica e já sair praticar, tem encontros gratuitos, eu promovo 1 ou 2 todo mês em plataforma fechada, a pessoa já tem acesso à ferramenta para já sair praticando, né? Já conseguindo promover essa mudança. Então, quanta coisa nós temos hoje e o alcance, e até pela tecnologia, que é possibilitada também pela física quântica, que além de ter essa possibilidade de um salto de consciência, compreensão do universo, permite também uma melhor qualidade de vida. Né? Quantos
esses assuntos antes eram debaixo de 7 chaves, né? Na alquimia, né? Antigamente era só quem era dentro dos grupos de alquimia, era aquela coisa falada numa linguagem bem simbólica, né? Então eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso. Depois era só quem tinha que ler livros, decodificar, entender, ou lia e nem entendia, né? Então hoje em dia nós temos tudo isso disponível aqui no conforto da casa, numa live, assistindo um vídeo no YouTube, né? Então hoje em dia nós temos essa facilidade, né? Está disponível para todos. Vou até aproveitar, convidar o pessoal, quem não está sabendo ainda, dos dias 16 a 19 de maio, eu vou oferecer 4 aulas gratuitas com muito conteúdo para vocês já começarem a nadar nesse oceano da física quântica, né? Já começarem a dar os primeiros passinhos. Então, aproveitem, é só se inscrever para receber o link das aulas. Pode pedir no comentário que a gente manda o link, lá na bio também tá, no Stories todo dia também eu tenho colocado. Então se inscrevam, aproveitem essas 4 aulas gratuitas. E o Henrique também, eu acho que está com alguma coisa gratuita, né, Henrique? Que você falou. Tenho sim. Eu tenho várias lives com vários assuntos, né, que eu vou abordando, que é onde que a gente vai trazendo essa compreensão dos nossos mecanismos internos e vários outros temas. Então tem as lives com os convidados especiais como você, né, o Mário Jorge, o Dr. Di Biase, várias outras pessoas bacanas que têm essa sintonia com o trabalho. Tem, inclusive, você tem a terça fixa, né, eu tenho a segunda fixa. Então, toda primeira segunda-feira de cada mês eu estou trazendo conteúdo sobre as emoções. Então, toda primeira segunda-feira eu vou falar sobre um sentimento e como que ele vai impactando na nossa vida. Então, já tem material gravado sobre medo, introdução às emoções, rejeição. Ontem eu fiz uma que está bem interessante, o assunto dela, está salvo no meu Instagram, que é sobre a desaprovação. Na segunda-feira de cada mês eu estou abordando sobre as sombras psicológicas. E na terceira segunda-feira sobre os relacionamentos afetivos, que foram 3 temas que eu coletei com o público, né, que é um assunto que eles têm um interesse maior. Então, separei esse tema e deixei essas 3 segundas-feiras fixas com esse assunto. E tenho conversando sobre HQI, que são palestras online, aí não é live, é em plataforma fechada, e nela eu passo todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, o raciocínio, que tipo de trauma está linkado com tipo de doença, de vício, compulsão, ou a realidade que a pessoa deseja vivenciar, né? Nós temos um raciocínio que aponta que de conjuntinho de traumas que está linkado com isso, e nesse encontro eu já ensino a técnica onde a pessoa já sai praticando. Então, ela pode coletar todos esses materiais que vai ter nesses insights, seja nas lives ou nas experiências do dia a dia, né? E com a técnica ela já consegue pôr isso em prática. Esses encontros, então, não é live, é em plataforma fechada, e quem quiser fazer a inscrição é gratuito. Eu deixo o link todos os dias nos meus stories. Lá você pode clicar e já consegue falar direto comigo e eu faço a inscrição. E o próximo vai ser na segunda-feira, às 8 horas, depois da live de sombras. Então, às 19 eu tenho no Instagram a live sobre as sombras coletivas, e às 20 horas eu inicio na plataforma fechada o Conversando sobre HQI. Ah, que legal. Então vamos ao nosso tema, né? E como que Vamos a lá. HQI trata essa questão do desapego? Conta pra gente. Bom, como que nós poderíamos trabalhar a questão do desapego? Primeiro nós vamos trabalhar no mental e no emocional, né? No mental nós vamos desassociar todas as crenças que envolvem ela nessa questão, nessa situação específica que ela esteja pegada. Vamos supor que vamos trabalhar aqui uma questão de... Ela está pegada num relacionamento, por exemplo. Tá? O que nós vamos trabalhar com a HQI nesse relacionamento? As crenças limitantes, por exemplo, a crença que tem dedo podre, a crença de que homem não presta, né? Trazendo aqui alguns exemplos. Nós vamos olhar na individualidade dela quais são os padrões mentais que são contrários a essa realidade que está gerando esse apego. Né? E nós vamos trabalhar no emocional os padrões emocionais que ela vivenciou dentro desse tema que está gerando essa necessidade de estar apegada a esse resultado. Por que ela está apegada a essa pessoa? Será que ela tem muita dependência emocional? Será que ela tem medo de ficar sozinha? Por que ela tem medo de ficar sozinha? Será que ela teve muita carência, abandono lá atrás? Então, é um trauma que puxa o outro. Então, uma questão, por exemplo, de uma carência lá atrás, um abandono de pai, de mãe, né, uma rejeição, isso tudo pode ir gerando uma lacuna, um buraco, que vai gerar uma necessidade de ser preenchido. E essa necessidade de ser preenchida pode gerar um controle.
né? Então, uma necessidade de controlar para não ficar sozinha, né? E aí, essa necessidade de controlar para não ficar sozinha é o apego. Então, ali tem infinitas possibilidades para ela vivenciar relacionamentos ou ficar bem sozinha, sem a dependência do outro, né? Que não tem certo ou errado. É importante ela estar bem consigo mesma, independente se está com alguém ou não, né? Então, se ela está pegada nesse movimento, nós vamos buscar todos esses padrões mentais e emocionais que está gerando essa questão desse apego, né? E aí é onde nós vamos utilizar a técnica, a ferramenta, e nós vamos fazer eliminações desses fatos. A HQI não faz questão de juízo, se está certo, se está errado, se deve fazer assim ou outro. Não, nós vamos apenas pegar os fatos envolvidos e eliminar. Logo, a pessoa vai ter esse salto de consciência, ela consegue observar aquilo, né, que ela não conseguia ver antes. Aqui é um exemplo de relacionamento. E eu dei um exemplo aqui também, essas situações, não que eu gosto sempre de deixar fixado isso também, que é muito importante, para não se apegar a um raciocínio que eu trouxer, né? Porque aqui eu trouxe um exemplo superficial só para ilustrar. Porque senão a própria pessoa pode falar assim, então o Henrique falou que está ligado com esse trauma, com isso, então meu problema é esse. Não, que Cada é só caso para é um ilustrar caso, que né? cada caso é um caso, né? Na individualidade de cada um, ela pode ter feito uma escolha ali atrás, ou um detalhe, uma vírgula que pode mudar esse raciocínio, né? De como que ela gerou nesse movimento. No caso de uma doença, por exemplo, né? Vou fazer um outro exemplo aqui diferente. Por que uma pessoa está apegada a determinada doença? Ou por que ela não solta a autocura dela, né? Então, nós vamos verificar quais são os bloqueios, padrões mentais e emocionais que estão gerando esse apego e essa dependência desse movimento. E aí ela não consegue desapegar essa doença, né? Ou a determinada situação que ela esteja vivenciando. No caso das doenças, ainda na HQI tem uma facilidade ainda, que o professor Sérgio, antes dele falecer, além dele desenvolver a HQI e deixar ela redondinha, ele desenvolveu também um raciocínio que permite essa precisão na localização de que tipo de conjuntinho de traumas que geraram essa doença, né? Então, esse leque de informações preliminares fica bem preciso. Então, de acordo com a doença, a gente vai saber que tipo de trauma que gerou determinada doença, um vício, uma compulsão, né? E o que está por trás desse desapego, né? Por que ela não consegue colocar na prática esse desapego? E aí nós vamos utilizar a técnica, eliminar essas informações, e pela causação descendente, que é uma teoria desenvolvida também dentro da área da física quântica, na visão também informacional, né, que a base do nosso universo ela é informacional, né, que inclusive é o tema do nosso workshop também. Nós vamos abordar a visão informacional como consciência e vários pontos de vista do nosso trabalho, né, na visão da HQI, no seu trabalho, do Mário Jorge, do Dr. Francisco de Biasi. Então, para essa visão informacional, ela traz essa ideia de que tudo que existe no universo é pura informação. E essa informação ela vai se condensando em níveis da realidade até se condensar na nossa realidade material, física. Então, ou seja, tudo que nós vivenciamos como uma realidade material quer dizer que existem informações na nossa consciência criando essa realidade. Então, se eu vivencio uma realidade material em desequilíbrio, quer dizer que existem informações em desequilíbrio na nossa consciência. Aí vem o nome homeostase quântica informacional. Nós vamos buscar esse estado de equilíbrio, ou seja, de homeostasia, né, no nível da consciência, através do processo de quantização da informação. Então, por isso, homeostase quântica informacional HQI. Então, a quantização da informação é a forma que a pessoa que eu ensino nesses encontros, né, conversando sobre HQI, como que ela vai quantizar essa informação daqui da matéria para ela ser processada na consciência e eliminá-la na raiz. Quando nós trabalhamos e eliminamos ali, por essa causação descendente, sempre dá informação para a matéria, essa realidade aqui é alterada. Da mesma forma que ela foi construída com esses padrões no nível da consciência. Então, assim, um resuminho. Que bacana. E agora, falando de um modo mais geral, né, dentro de uma visão espiritualista, o desapego ele também pode ser trabalhado com a contemplação da impermanência, porque nós temos, né, secretamente essa crença também, esse desejo de chegar em algum lugar e lá ficar, que é uma coisa também que a mídia vende para a gente o tempo inteiro, né? Como se a gente fosse comprar alguma coisa
né? E dos antigos contos de fada, né? Casaram e viveram felizes para sempre. Casaram, passaram algum tempo muito felizes e depois começou um novo capítulo da vida, né? Com novos desafios, né? Porque essa coisa do estática, né? Isso não faz parte do universo. A impermanência ela é uma lei básica do universo. Da mesma forma que tem a gravidade, que tem a força eletromagnética, né? A gente tem a impermanência, ela atua o tempo inteiro. Então, Exatamente. ficarmos atentos, né? Para não cairmos nessa cilada do... né? Ah, eu vou conquistar tal coisa, aí eu vou chegar num patamar e aí o universo vai parar e eu vou ficar lá, tudo congelado, né? Lógico que não, as coisas se renovam a cada dia Exatamente. e a impermanência atua incessantemente. Só que sem a impermanência também não haveriam as infinitas possibilidades, porque, por outro lado, também, se as coisas chegassem num determinado instante e congelassem, não teriam novas possibilidades também. E tudo no universo é para o bem ou para o mal. Não adianta, a gente vive essa dualidade. Então, quando a coisa está ruim, que bom, porque é impermanente, vai passar, tudo passa. Isso também é uma coisa que já traz um alívio, só da gente pensar, né? Porque às vezes a gente está numa fase ruim e parece que aquilo vai ser para o resto da vida. Não vai, aquilo vai passar, né? Mas quando a gente está na fase boa, aquilo vai passar também. É bom a gente já saber isso. Você tocou num ponto muito legal, né? Que é um ponto também abordado dentro da física, né? E pouquíssimas pessoas trazem essa sabedoria para a vida prática, né? Que é a lei do caos. Né? O que é a lei do caos? Ela vem para quebrar uma estabilidade. E no universo, como você diz, nada é estável. Né? Tudo está em constante mudança o tempo inteiro. E a lei do caos existe justamente para isso, para quebrar uma estabilidade. E essa estabilidade pode ser uma estabilidade boa ou ruim. Por universo não existe essa polaridade que nós colocamos com a nossa consciência dual, de bom e mal, certo, errado. Né? Para o universo apenas existe. Né? Então, se essa estabilidade vai ser boa ou ruim, vai ser nós que vamos polarizar. A pessoa pode estar estável doente, ela pode estar estável saudável, ela pode estar estável pobre, pode estar estável rica. Então, essa estabilidade, se ela não se mexer, ela ficar estável, não buscar novos desafios e continuar em movimento, a lei de causa é aplicada e é onde que entra essa bagunça, vai a entropia, né? Então, vai gerar essa desordem para gerar um movimento e uma nova mudança. Então, uma vez entendido isso, a pessoa vai estar sempre preparada para esses movimentos e vai entender que nada é imutável, né? E que isso faz parte do universo. Né? Então, não adianta nós relutarmos, é mais fácil nós entendermos, e a física quântica existe para isso, né? O seu trabalho é muito bacana, trazendo a física quântica numa linguagem para leigos, justamente para a gente entender essas leis do universo, que, como eu disse, a gente não recebe um manual nem da gente, quanto mais do universo. Então, é mais fácil nós entendermos as leis que estão gerindo os sistemas que nós já estamos inseridos nele, e alinharmos nossas ações e toda a nossa vida e vivenciar a influência com essas leis, do que ficar relutando contra uma lei universal. A gente aprende pouquíssimas na escola, como, por exemplo, gravidade. Você não vai ficar tentando pregar essa pedra no teto, você sabe que tem uma lei de gravidade que vai jogar ela, vai puxar uma força que vai jogar ela para o chão. Né? A gente aprende essas, mas e as outras? E a lei de causa e efeito? E a lei do caos? Né? Então, quando a gente entende isso e traz para a nossa vida prática, é onde nós conseguimos ter uma melhor qualidade de vida. Exatamente, né? Perceber também essa originação dependente, né? Que os fenômenos eles não têm uma existência intrínseca, eles acontecem de forma interdependente, né? São causas e condições. Então, isso tudo vai nos ajudando a ver esse fluxo do universo e nos liberarmos desse apego, né? De apego a pessoas, a situações,
apego ao próprio sofrimento, porque não parece, mas nós somos apegados aos nossos sofrimentos. Sim. Porque senão a gente fala, mas se eu não tiver mais esse sofrimento, quem vou ser eu, né? A gente não fala isso racionalmente, mas inconscientemente é o que a gente sente. Então a gente cria apego até as coisas que a gente acha que quer se libertar, mas na verdade ainda existe um apego. Por isso é que eu coloquei no início da live a importância do caminho espiritual fazer parte desse processo terapêutico, de cura física, né? Seja lá o que for que você estiver trabalhando na sua vida, as nossas frentes, elas não são desconectadas, né? A frente psicológica, a frente física, a frente emocional, são todas, porque nós somos um só. Essa questão lá da antiguidade quase, né? Do cartesianismo, de dividir tudo em partes, é uma coisa, é uma técnica, mas isso não é a realidade, né? Então, é importante a gente dar o salto quântico para fora dessas visões limitantes, né? Dessas visões extremamente limitadoras, que aí a gente não acessa as infinitas possibilidades. Então, como eu estava falando, a impermanência, ela vai atuando, mas vai abrindo também, né? Ela fala, ó, isso aqui era assim, já não é mais. Mas, em compensação, abriu aqui infinitas possibilidades. Né? E esse apego, né, Eliane, esse apego ao sofrimento, ele é uma questão tão sutil, né? Porque quando a gente vai pensar numa situação prática com a nossa parte racional, né, a pessoa vai falar assim, mas eu não estou apegado com isso, né? Aí a pessoa me pergunta, Henrique, como é que eu vou saber, então, se eu estou apegado a um problema? É simples. É só olhar o resultado prático. Está conseguindo ter um resultado fluente? Já conseguiu quebrar um condicionamento, um movimento? Ou insiste em vivenciar uma realidade negativa? Né? Porque a pessoa fala assim, se eu crio a minha realidade, que é um dos primeiros questionamentos de quem começa a física quântica, né? Se eu crio a minha realidade, por que eu crio tantos desequilíbrios na minha vida? Né? Por quê? Esse é um ponto interessante, porque antes da física quântica se tornar um assunto mais popular que nós estamos tendo hoje, o primeiro assunto que foi popularizado, que puxou o gancho da física quântica, foi a lei da atração. Né? E que é uma lei universal que realmente existe, mas muitas pessoas falam assim, isso é bobeira. Né? Mas por que isso aconteceu? Porque o Freud ele já costumava comparar a nossa consciência com um iceberg. Né? Então, aquela parte visível que está acima do nível do mar, ela representa ali, vai depender muito da linha de estudo, de 6 a 12% do iceberg, que é aquela que está acima do nível do mar. A maior parte dele, então, está abaixo do nível do mar. E ele fazia esse paralelo, que essa parte de cima, então, visível, seria a nossa parte racional, a nossa parte racional da nossa consciência. E aquilo que está submerso, que a maior parte, né, aproximadamente ali 90% do iceberg, é a nossa parte inconsciente. Então, essa parte, quero saúde, quero prosperidade, quero me curar, quero um relacionamento bacana, a pessoa está processando ali com essa mínima parte, de 6 a 12%. A maior parte está inconsciente. E a lei da atração, o que cria a realidade, o observador, ele não observa só com 6%, ele vai observar com 100%. Então, essa observação vai ser com 100%, o que vai atrair os resultados vai ser o 100%, o que vai fazer as escolhas vai ser o 100%. Então, não adianta uma parte fragmentada fazer uma escolha se essa outra parte não sustenta. E aí que entra nessa parte inconsciente, é onde que mora as sombras psicológicas, que é o assunto onde eu gosto de abordar bastante, essas outras personalidades, né? Ali onde é que estão as crenças enraizadas, os sentimentos reprimidos, as vergonhas, as culpas, injustiças, os apegos aos problemas, que é o que nós chamamos também de ganhos secundários, né? Então a pessoa está doente, está doendo, é claro que ela quer se curar. Então, além das informações na consciência dela, um pouquinho daquele raciocínio que eu desenvolvi, né, da HQI, que tipo de trauma que está gerando e gerou essa somatização dessa doença no nível da matéria, ela também pode ter bloqueios inconscientes, como o apego a essa doença. Então, por exemplo, um fácil aqui da gente ilustrar. Vamos supor que essa pessoa tem muita carência, muita rejeição. E depois que ela ficou doente, ela começou a ter uma atenção da família, né, ela começou a ser cuidada.
Então, a parte que está doendo, a parte racional que está sentindo dor, é lógico que ela quer se curar. Mas inconsciente, será que esse ser cuidado está gerando um estímulo positivo que está gerando um apego a essa doença? Uma dessas personalidades, uma sombra reprimida ali, talvez não quer se curar, porque ela entende que se curar é igual perder esse cuidado, e para ela talvez essa dor de anos doeu muito mais. Né? Então percebe como que esse apego ele é muito sutil, esse apego ao problema, apego a uma determinada situação. Então isso é muito comum, isso vai atrapalhar esse desapego, esse soltar e reverter essa realidade. Né? Então por isso que esse autoconhecimento, meditar, olhar para dentro, entender tudo isso, integrado, né? HQI, a ferramenta para poder eliminar todas essas informações que você vai descortinando, vai eliminando e abrindo essas outras possibilidades, né? Gerando esse desapego e, consequentemente, vivenciar uma nova realidade das infinitas que existem. Isso aí, maravilhoso. E eu tive, né? Eu vivi no meu processo terapêutico uma libertação muito grande e uma constatação, né, do que eu já sabia, né, dessa questão de que nós somos realmente os mestres, né, da nossa vida. Porque eu tinha uma questão de relação com uma pessoa da família que me trazia muito problema e eu há muitos anos tentava mudar aquilo e não conseguia e pedia ajuda às vezes de outras pessoas da família e ninguém conseguia me ajudar. E nesse processo de autoconhecimento, de terapias, eu fui ter o insight, né, de que no momento da minha infância, eu criei isso. Eu criei aquela situação. Eu mesma sustentava. Mas era uma coisa muito inconsciente, né? Que eu fui descobrir, assim, através de técnicas de terapia. Mas eu fiquei, assim, sabe? Muito surpresa e, ao mesmo tempo, eu falei, mas lógico, né, que tinha que ser isso, mas eu não enxergava o fim da meada. E aí, no momento que eu vi que eu, num outro instante da minha vida, que eu não tinha os recursos que eu tenho hoje, que foi na infância, que eu tinha uma visão totalmente diferente do universo, eu me comprometi com aquilo, né? Aí eu liberei. Aí eu falei, bom, não preciso seguir com isso, porque não tem a menor lógica. Eu era uma criança, eu não entendia. E aí, pronto. Aí, porque a única pessoa que poderia resolver aquela situação era eu, não adiantava. Aí eu falei, por isso que eu pedi ajuda para um, não adiantava, pedia para outro, não adiantava, porque eu ainda insistia em manter aquilo. Né? Exatamente. Aí, no momento que eu tomei consciência disso, tive esse insight, né? A situação acabou, porque por mais doloroso que isso possa soar, nos processos de relação, nós somos os mestres. As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa. Em algum nível, tem uma permissão nossa, né? Eu sei que isso às vezes é doloroso, porque às vezes a gente está tão enroscado na coisa e a gente se sente tão vítima que a gente não consegue imaginar que em algum nível exista uma permissão nossa. Mas é esse inconsciente, que é um emaranhado de coisas, né? Mas, por outro lado, isso é muito bom ver que nós temos esse poder. Nós somos os mestres da nossa vida, realmente. Então, buscar essas informações lá fora, muitas das vezes, é uma própria fuga do resultado. Por isso que aonde que muitas pessoas têm apego também aos mestres, ao líder religioso, ao professor, ao pai, à mãe, porque ao terapeuta, inclusive num atendimento individual, eu também desenvolvo muito isso com os meus alunos e clientes também, até num atendimento individual, eliminar o apego ao Henrique. Porque eu não estou aqui para curar ninguém, nem ditar o caminho de ninguém, apenas demonstrar a técnica e trabalhar talvez uma camada que a pessoa não vive. Mas quem vai desenvolver esse processo de autocura é a própria pessoa. Porque a
própria pessoa que tem que trabalhar isso. Delegar na mão do outro é uma autossabotagem, é uma forma de fugir. E muitas pessoas buscam essa fuga endeusando alguém, né? Seja um mestre, um líder espiritual, um líder religioso, ou da igreja, ou da comunidade, do curso que fez, onde for. Né? Então, é o quê? É um movimento de fuga. Né? Ou seja, é um apego a um terceiro buscando uma solução que está dentro da própria pessoa. Esse exemplo que você trouxe aí é maravilhoso para ilustrar esse movimento. Por isso que várias técnicas, terapias, linhas de raciocínio vai sempre trazer essa questão do resgate da criança interior. Porque a maioria dos nossos traumas, o núcleo dele vai estar lá com essa criança interior que está ferida. Por quê? Porque hoje tem coisas para nós que é muito óbvio. Por quê? Para nós é óbvio. Porque é um adulto que tem uma experiência de vida, então ele tem mais recursos. Imagina você, um profissional, né, que está com a mala de ferramenta. Se ele vai solucionar um problema ali de alguma coisa que estragou, uma pessoa que tem uma chave de fenda, ele está limitado a resolver isso só com essa chave de fenda. Outro que tem uma chave de fenda e um martelo, ele já dobrou a capacidade dele de resolver aquilo ali que está estragado. O outro que tem uma parafusadeira, uma furadeira, quanto mais ferramenta ele vai ter, mais capacidade ele vai ter para trabalhar tudo isso. Nós, como adultos, nós temos uma percepção muito maior para lidar com certas situações. Mas aquela criança lá atrás, ela tinha pouquíssimos recursos. Então, uma coisa que é óbvio para um adulto, aquela criança ficou buscando respostas ali. O pai e a mãe separou ali com 7 anos de idade, ela vai buscar, um adulto entende, né? Fala assim, ele separou porque não estava dando bem, porque esse relacionamento não, ele entende. A criança, o que ela vai entender? Ela vai olhar de acordo com o conteúdo que ela tem. Nossa, eu não fiz para casa ontem, será que o papai separou da mamãe porque está com raiva de mim que eu não fiz para casa? Ela vai ficar buscando resolver esse dilema. Né? Será que é porque eu deixei o brinquedo esparramado? Será que é aquilo? Ela vai ficar buscando entender aquilo e a consciência dela vai ficar presa naquele momento do tempo ali. O corpo físico vai passar pela linha do tempo linear que nós temos e vai envelhecer, vai ter outra personalidade que vai nascer, aí entra as sombras psicológicas lá, que é um assunto que eu adoro, e aí vai ter outras personalidades nascendo, desenvolvendo, o corpo vai crescendo, e uma fatia do tempo vai ficar na consciência aquela criança. Poxa, mas por que você parou? Poxa, mas por quê? Será que não gosta de mim? A culpa é minha. Ela vai ficar ali tentando resolver aquela situação. E da mesma forma que eu trouxe aqui um dilema que está buscando uma solução ali, imagina quantos outros dilemas a pessoa foi passando e outras personalidades ali ficaram tentando resolver. Isso é o mesmo que, por exemplo, experimenta pegar seu telefone e abrir um monte de aba. Manda a calculadora fazer um cálculo, manda o Instagram subir um vídeo, baixa um outro vídeo no WhatsApp, entra num site, tenta carregar uma outra coisa. Manda seu celular fazer um monte de função, um monte de aba. O que vai acontecer com ele lá na frente? Vai travar. O aparelho vai esquentar, vai dar algum defeito. E o nosso corpo físico é essas abas dessas personalidades aí, tentando processar um monte de porquê. Né? Então, a terapia ela vai trabalhar dessa forma na HQI. No caso, a gente vai pegar essas abas e vamos buscando solucionar elas. Né? Logo, você vai desafogando o seu sistema. E é aonde que o corpo vai colher os resultados. Né? Você vai conseguir... Então, esse resgate dessa criança interior passa muito por isso. E muitas das vezes é difícil encarar essa criança interior, que é o olhar para a sombra. Eu sempre brinco, olhar para uma sombra desprotegida é a mesma coisa que você ir pelado para a guerra. Né? Então, por quê? Porque vai se deparar ali com uma rejeição, com uma culpa, com uma carência, com um ódio, com rancor, com rejeição, isso vai doer. Né? Então, a HQI é como se fosse a arma para você ir para essa guerra. Identificou uma dor, a HQI vai lá, usa a técnica, elimina essa carência. Sentiu uma raiva, elimina essa raiva, essa rejeição. Logo você consegue ver o fato de outra forma e acolher essas personalidades. E o que deixa mais leve esse processo todo também é lembrar que nós não somos isso. Né? Nós não somos essa dor, nós não somos essa... Isso tudo foram situações, foram fenômenos. Quem nós somos de verdade... é essa consciência livre, infinita, que já existia antes do nosso nascimento e que vai continuar existindo depois da nossa morte. Né? Então, isso também deixa o processo mais leve e nós acabamos tendo menos medo também de olhar para as coisas, né? A Raquel está falando aqui, é o que a Eliane sempre lembra, que Einstein dizia, não podemos resolver o problema no mesmo nível de consciência que o problema foi criado. Exatamente, todo problema vem
para a gente dar o salto quântico de consciência. Enquanto a gente estiver naquele mesmo nível que ele foi criado, ele não resolve. Aí, quando a gente dá o salto quântico, ele resolve. E para dar esse salto quântico, é preciso a aceitação, né? Que é uma coisa que eu tenho buscado também explicar melhor, porque algumas pessoas pensam assim, tem os problemas que eu posso resolver e tem os que eu não posso resolver, que me resta aceitar. Aquela coisa, né? Que Deus me ilumine para eu saber diferenciar o que eu posso resolver e o que eu não posso e aceitar. Só que a aceitação, ela está em tudo. Mesmo nos que eu posso resolver, tem que ter aceitação também. Senão eu também não resolvo. Eu fico encalacrado. Né? Então, a aceitação vem em primeiro lugar para tudo. Aí depois as coisas vão se... E no fim das contas, todos se resolvem. Porque mesmo os que você não pode resolver, praticando a aceitação, o céu se move e daqui a pouco o salto quântico acontece. E como aquele poema que eu gosto muito, né, da autobiografia, em 5 capítulos, que a gente anda, cai no buraco. Aí, quando você fala, não é minha culpa, aí você leva uma eternidade para sair. Depois você anda pela rua, cai no buraco de novo. Aí você, não, a responsabilidade é minha, você já sai rápido. Depois você anda pela rua, cai no buraco de novo. Não, eu já sei que a responsabilidade é minha, eu já conheço, mas eu ainda caio, porque é um hábito. Aí tem que ter paciência. Depois você anda pela rua, desvia do buraco. Pronto, já, né? E, por fim, você anda por outra rua. Você não precisa nem andar mais por aquela rua, né? E a Rosângela perguntou aqui o que é aceitação. Então, Rosângela, a aceitação é você não lutar, não rejeitar, né? Então, é aquela coisa, por que aconteceu isso comigo? Eu não merecia isso. Não, eu não quero passar por isso. Então, isso é o contrário da aceitação, né? Quando você pensa, não, se isso veio é porque é o momento, se veio para mim é porque eu tenho condições de passar por isso, se isso está trazendo um pacotinho de energia para eu dar um salto quântico de consciência, então eu vou aproveitar essa oportunidade, porque o Einstein também dizia, na adversidade reside a oportunidade, senão também não vai ter oportunidade, porque a oportunidade não vem de lacinho rosa na cabeça, a oportunidade vem por dentro dessas situações difíceis. Veja a vida das pessoas que deram grandes saltos quânticos, todos foram através de grandes desafios, né? Então, aí estão as grandes oportunidades. Então, isso é a aceitação. E tem uma frase... Ponto também... Uma frase muito curtinha, que é assim, tudo que você resiste, persiste. É só você lembrar disso. De vez em quando eu me vejo assim, resistir. Aí eu lembro, tudo que você resiste, persiste. Aí eu já solto aquilo. Mas às vezes cai. Tem que lembrar toda hora, né? Um ponto também legal deixar registrado é essa questão, né? Que as pessoas buscam uma ilusão de que nunca vai ter problemas. Né? Gente, problema todo mundo vai ter. Né? A diferença é como que nós vamos passar pelas situações. Né? Então, essa diversidade todo mundo vai ter. Uma pessoa pobre tem problema, uma pessoa rica tem problema, uma pessoa milionária tem problema. Inclusive, é outra fala do Einstein, né? Que ele fala, felicidade não é ausência de problemas, mas sim a nossa capacidade de lidar com eles, né? Então, nesse próprio poema da autobiografia em 5 capítulos, no último capítulo, que a pessoa anda por outra rua, o que ela vai encontrar lá na outra rua? Outros buracos. Exatamente. Você está achando, não, agora eu vou andar por outra rua asfaltada, maravilhosa, que não vai... Não, lá vai ter outros buracos para você, né? Agora você passou para outra etapa da sua jornada. E se ela quiser ficar parada, fala assim, não vou andar mais, vou ficar parado aqui. Aí vem a lei de causa, vem a lei do caos,
né, que vai gerar um movimento para ter que Aí, mexer. Então vai querer um carro passar ali, aí ou ela dá um vai ter que arredar para o terremoto, carro aí dá passar. um terremoto na Terra e você se mexe do mesmo jeito, não tem jeito. Alguma coisa acontece, Isso é parado não outra tem como. coisa, você vai andar. Isso não é escolha, isso é fato, né? Se Se não você tiver não, terremoto, ficar parado, vai atrofiar os músculos, ela vai ter que fazer um alongamento, vai ter que mexer, não tem como. não tem como, não tem como, né? Então é besteira, não perca tempo achando que você vai lutar contra o universo inteiro, até porque você é parte do universo, né? Não tem como. Mas Exatamente. olha, maravilhoso, já estamos aqui com 1h10. Vamos Voou, ter que como terminar. sempre, né? A Silvia está dizendo aqui, problemas são oportunidades de se tornar uma pessoa melhor. Com certeza, né, Silvia? A Rosemary, aí ela vai no buraco parada mesmo, exatamente. Se ela ficar parada, aí que o buraco abre debaixo do pé dela mesmo e não vai ter jeito, né? Mas, queridos, olha, espero vê-los em breve. A Rosemary, eu já sei que vai estar lá no presencial. A A Cileia. Adriana estava por aqui também, vai estar lá com a gente também, passou aqui. Beijo, Adriana, também. Ai, Rosemary. que bom, Adriana. Então, gente, para a gente sair um pouquinho da telinha, né? Poder curtir um pouco a presença, estamos formando esse grupo que vai ter ali uma força forte que cola os nucleons dentro do átomo e vai ser um grupo muito especial. Então, quem puder estar lá, fazer parte. A gente esticou aí, fizemos uma promoção, né, Henrique? Nós Sim. teríamos uma virada de lote do valor do ingresso no dia 31, né, quando vira o mês, mas nós esticamos o valor antigo até o dia 10, porque tem muitas pessoas que recebem um salário agora no início do mês. Então, gente, aproveite, tá? Nós fizemos um grupo no WhatsApp também. Quem tem a intenção de ir, mas ainda não tem o valor ou ainda tem algum problema de deslocamento, entra lá no grupo do WhatsApp, que a gente lá a gente vai poder dividir carona, dividir o quarto do hotel, que também fica mais barato, e as várias outras sincronicidades que o universo vai dar conta aí de oferecer para quem realmente Lance a deseja sua falar. intenção, faça o que estiver ao seu alcance, que o resto do universo vai dar um jeito e se organiza, né? É isso aí. É isso aí. Por isso a gente já começou a divulgar bem antes, para dar tempo das infinitas correlações colapsarem o melhor resultado para todos. Henrique, é um prazer Exatamente. conversar com você. Te agradeço muito a presença. E Gratidão, em breve querido. marcaremos outro bate-papo aí. Outro Gente, obrigada quem bate-papo. participou. Gratidão a todos aí que participaram ao vivo ou também na gravação. Pedi para deixar, né, Eliane, aquele joia, aquele E gostei, tanto depois na gravação, porque aqui eu vi que tivemos uma interação muito legal, vários corações aqui. Gratidão a todos aí, né, prestigiando o nosso trabalho, né, gratidão a todos aí. E pedir para o pessoal deixar aquele joia depois na gravação, que a gente acaba perdendo, né, os comentários, as mensagens aqui. Então, quem puder replicar lá depois na gravação, é isso legal que o algoritmo aí, entende a relevância do trabalho e leva a mensagem para outras pessoas também. isso aí, gente, Beijo, para gratidão a que todos. isso aí se expanda e chegue a vários corações que estejam buscando essas informações, né? Um beijo, Exatamente. gente. Tchau. Beijo, gratidão, até mais.